ancorar toda a sua movimentação de energia no agora, as coisas começam a acontecer num outro nível de consciência, de espiritualidade. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Metavisão. Meu nome é Fábio, eu sou professor de desenvolvimento pessoal com foco em inteligência espiritual. E nós vamos aqui para mais um assunto de altíssimo valor espiritual. Um assunto libertador, interessante, intrigante, que você precisa conhecer. E nós daremos aqui, portanto, os primeiros passos nesse tema. Quando nós iniciamos esse canal, e neste momento em que eu gravo esse vídeo, nós completaremos aí 2 meses de canal, foi lançado o primeiro fundamento desse canal. E o assunto era cocriação. Na sequência, nós lançamos o segundo fundamento desse canal. O assunto foi alquimia da alma. Tudo isso está registrado. Se você voltar nos primeiros vídeos, você encontrará os 2 primeiros fundamentos desse canal. E aqui neste prelúdio, nós estamos lançando o terceiro fundamento desse canal. O que isso significa? Que a partir deste momento em que nós estamos aqui e findado esta estruturação deste assunto que eu colocarei agora, nós iniciaremos uma nova fase no canal, onde nós alimentaremos esses 3 conhecimentos, o da cocriação, o da alquimia da alma e este que nós trataremos agora. Este assunto que nós trataremos agora, que é igualmente importante quando equiparado aos outros 2 anteriores, diz sobre o tempo, mais especificamente sobre a inexistência do tempo. Eu preciso mostrar para você que o tempo, conforme nós compreendemos, esse tempo ele não existe. Ponto. O tempo não existe. Como eu disse, pelo menos não da forma como nós pensamos o tempo. Talvez nesse momento esse assunto seja estranho, essa ideia talvez seja estranha para você. Como assim o tempo não existe? Eu vejo o tempo passar. Não, você não vê o tempo passar. E nós precisamos entender isso. Só que nós vamos desdobrar isso aí em pelo menos uns 2 vídeos, além deste prelúdio. Esse prelúdio eu quero chamar a sua atenção, mas não só isso, tá? Eu vou deixar aqui nesse prelúdio uma ferramenta muito valiosa para você já sair usando essa ferramenta e que tudo tem a ver com esta questão do tempo. E no final eu vou te dar uma visão, uma metavisão, que vai te ajudar a começar a compreender, a preparar o terreno intelectual para discernir esta história de tempo. Bom, o que você precisa entender por enquanto? Primeiro, que o tempo não existe. Esta ideia cronológica de presente, passado e futuro é uma ilusão. Então, quando nós pensamos no tempo da maneira como nós conhecemos, nós estamos tratando de uma ilusão. O tempo, ele é uma ilusão. E eu vou um pouco além e digo que entre os tantos cativeiros nos quais nós somos colocados ao longo da nossa vida, e são muitos cativeiros, o tempo é o principal deles. O Cronos, o cativeiro do Cronos, a prisão do Cronos. O tempo é uma prisão. E o mais interessante é que ninguém te colocou dentro dessa prisão. O que acontece é que forneceram para você e para mim, para todos nós, elementos e que nós, de acordo com esses elementos que foram sendo fornecidos, nós fomos criando uma ideia de tempo e nós, por nossa própria responsabilidade ou falta de entendimento, fomos entrando para dentro dessa prisão chamada tempo, chamada Cronos. E se libertar disso faz parte do crescimento espiritual. Você elevar a sua consciência, expandir a sua consciência, inclinar a sua alma para o espírito, subir em frequência, em maturidade espiritual, depende muito da libertação desse cativeiro chamado Cronos. O tempo dito passado, ele é uma ilusão e o futuro também é uma ilusão. Mas não é só uma ilusão em termos conceituais, ele é de fato uma ilusão e eu vou te mostrar que ele é uma ilusão. O único tempo que existe é o tempo presente. O único tempo que existe é o agora. Nós vivemos em um eterno agora. É digamos, uma sucessão de agoras. É como se fosse um agora seguido de um outro agora, infinitamente. A ideia, por sinal, de eternidade diz respeito a isso. Há uma sucessão de
momentos presentes, uma sucessão de agoras. E quando você consegue entrar dentro desse tempo presente e ancorar a sua percepção no agora, ancorar a sua visão no agora, ancorar toda a sua movimentação de energia no agora, as coisas começam a acontecer num outro nível de consciência, de espiritualidade. O problema é que dentro desta ideia cronológica, a gente volta muito da nossa energia para o passado e para o futuro. E quando nós nos voltamos para o passado ou para o futuro, que é onde nós estamos na imensa maioria das vezes do tempo, vamos usar essa palavra mesmo, que fica mais fácil de discernir, nós caímos para a dimensão inferior de energias. Lembra das duas dimensões de frequência que a gente viu na Alquimia da Alma? A dimensão inferior e a superior? Pois é. Ou muito do que nos leva para a dimensão inferior é esta possibilidade que nós temos de entrarmos na ilusão do tempo. Então nós entramos na ilusão do passado, entramos na ilusão do futuro. E aí os problemas começam. E aqui tem um ponto que você precisa saber. Todos os seus problemas, todos, eu não disse alguns, todos os seus problemas estão ou ligados ao passado ou ligados ao futuro. Você não tem problemas ligados no presente. Isso pode parecer estranho a princípio, mas a gente vai discernir isso. Todos os seus problemas estão no passado e no futuro. Você precisa se libertar disso e entrar no momento presente. Inclusive eu estou com um livro aqui, ó, O Poder do Agora. Esse livro aqui é muito legal, inclusive nessa jornada agora sobre o tempo. Desculpa, eu vou extrair algumas coisas daqui para a gente poder conversar. Mas entenda por hora isso. Eu vou te dar aqui uma ferramenta agora para você começar a romper com a barreira do tempo e começar a entrar, a ancorar-se no presente, no único momento que existe. E na sequência, eu vou te dar uma metavisão que vai começar a preparar o seu terreno intelectual para entender esse assunto. Então, vamos lá. Anota aí a ferramenta que eu vou te passar. Vamos lá, o que eu vou te ensinar agora é de um valor espiritual muito profundo. Eu peço que você preste atenção, mas não só isso, faça uso do que eu vou te ensinar. Porque você vai promover curas na sua vida, não só a nível mental, emocional, mas também a nível físico, se for o caso. Todas as virtudes da alma e do espírito estão no presente. Você não acessa essas virtudes nem no passado nem no futuro, que, como eu disse, são ilusões. Portanto, nós não vamos falar disso agora especificamente, mas são ilusões. Você não encontra virtudes no mundo das ilusões. Você encontra as virtudes na eternidade. E a eternidade, o acesso à eternidade, está em ancorar-se no presente. E você precisa disso. Qual é o inimigo número 1 deste acesso à eternidade, de ancorar-se no presente? O inimigo número 1 são os pensamentos. Os pensamentos, eles vão te levar ou para o passado ou para o futuro. Os pensamentos não te deixam ancorar no presente. Cada vez que você pensa, mas calma que eu já vou te dar uma ferramenta para você treinar isso. Cada vez que você pensa, ou você está pensando no passado, ou você está pensando no futuro. Você não consegue manifestar pensamento no momento presente. Mas aí você fala, Fábio, como é que eu paro de pensar? Porque eu já tive esse questionamento, eu já coloquei isso em outros contextos e já tive esse questionamento. Como é que a gente para de pensar? Bom, a palavra de ordem, a palavra-chave desta sabedoria é contemplação. Você precisa treinar e aprender a contemplar. Esse é um caminho. Existe um outro que eu vou te falar aqui, mas a contemplação, esta é a virtude das virtudes. É a virtude que te dá acesso a todas as virtudes. Todas as virtudes que estão contidas no presente e que você não as acessa porque passa 99,99% do seu tempo ou no passado ou no futuro. Assim é com a imensa maioria das pessoas. E aí você fica se esquivando das virtudes que estão postas na sua mesa. E a virtude das virtudes que vai te fazer acessar tudo isso é a contemplação. Se eu tivesse que ensinar uma única coisa ao longo da minha vida, se alguém falasse, Fábio, você vai poder ensinar uma coisa só. Você não pode ensinar mais nada, só uma. Essa uma seria a arte da contemplação. Porque o contemplar te ancora no presente. Porque o contemplar
não tem a ver com julgamentos. A propósito, contemplar elimina o ato de julgar. Contemplar elimina o ato de tirar conclusões. Contemplar elimina a toda e qualquer questão de ordem analítica. Contemplar não é analisar, contemplar não é julgar, contemplar não é tirar conclusões. Contemplar é observar as coisas tais como elas são. Seja o que for, seja uma paisagem, seja uma situação, seja o pensamento de alguém, seja um poema, seja uma música, seja um filme, uma fotografia, não importa o que seja, seja alguém, não importa. Contemplar é apenas observar com a mente aberta e com o coração aberto, apenas observar as coisas tais como elas são. A contemplação é a virtude que te ancora no presente. Mas o contemplar diz muito com as coisas externas, né? Contemplar é observar as coisas. Mas existe um ambiente interno. E esse ambiente interno, via de regra, ele tende a ser barulhento, muito pelos contextos nos quais nós vivemos, né? A estrutura das nossas relações sociais e interpessoais nos levam a uma confusão interna muito grande, muito barulho interno. E aí fica difícil muitas vezes o contemplar com a mente fazendo tanto barulho. E eu precisaria silenciar, portanto, né? Uma espécie de esvaziamento do meu ambiente interno, esvaziamento da minha mente, o parar de pensar, né? O esvaziar-se para poder contemplar com qualidade mesmo, né? Contemplativa. E aí você fala, Fábio, como é que eu paro de pensar? Porque isso é um desafio. A nossa atenção ela é seletiva. Você não consegue dar atenção para duas coisas ao mesmo tempo. Ou você dá atenção para uma coisa, ou você dá atenção para outra. Quando você tem a impressão que você está prestando atenção em duas coisas ao mesmo tempo, é porque você está alternando tão rapidamente a atenção entre os dois temas, as duas questões, que parece que você está prestando atenção às duas coisas ao mesmo tempo. Mas ou você presta atenção em uma ou na outra. Pois é, isso é uma limitação do cérebro. Mas aí é que está, e nós podemos usar essa limitação a nosso favor. Já que eu não consigo prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, eu vou escolher uma coisa para prestar atenção, e essa única coisa vai tirar a minha atenção de todas as outras coisas, inclusive do pensamento. Então, olha só um recurso, um hackzinho mental que eu vou te passar agora para te ajudar nisso. Você vai treinar, mentalizar, pensar numa cachoeira, no som de uma cachoeira. Tem gente que gosta de chuva, pode ser o som da chuva. Você vai mentalizar o som, mais do que de repente ficar pensando no visual. Se concentre no som, o som da cachoeira ou o som da chuva. Pode ser vento, som do vento. Pega algo natural, som dos pássaros. Ó, tem 4 aqui que você pode usar: cachoeira, chuva, vento e pássaro. Treina mentalizar esses sons e fica observando internamente esses sons. Como a sua atenção é seletiva, você não vai conseguir pensar em mais nada enquanto se concentra no som do pássaro, da cachoeira, da chuva. E aí você está usando essa limitação do seu cérebro ao seu favor. Então, não é bem um silenciar da mente, porque isso de fato é muito difícil. Eu posso afirmar que isso é possível, com treino é possível, eu consigo silenciar minha mente absolutamente. Não pensar em absolutamente nada, um vazio interno absoluto. Mas isso demanda tempo, demanda prática. Mas esse passo, ele já é mágico. Você se concentra em um som da natureza. Foca nisso dentro da sua mente. Acabou. Você não vai pensar. Esse som, ele é presente. Não tem como você pensar num som, mentalizar um som, e esse som está no passado, no futuro. Ele é presente, ele está ecoando dentro da sua mente no momento presente. E aí internamente, então, você se concentra nesse som. E externamente, você contempla. Pega um alvo, contempla esse alvo. Pode ser uma paisagem, por exemplo. Você está num lugar fechado, dentro de um apartamento, não tem muito o que contemplar. Abre o computador, pega uma foto bonita de uma paisagem, contempla. Ou que da janela de onde você está, contemple a cidade onde você está. Esta é a ferramenta.
Internamente, foque num som da natureza. Externamente, contemple. Este ato vai te colocar no presente. Quanto mais tempo você passa nisso, mais tempo você passa no presente. A mágica acontece quando você sai desse estado. Quando você entra nesse estado, e aqui eu não vou entrar muito em detalhes para não delongar demais, mas quando você entra nesse estado, o seu espírito começa a acessar virtudes, começa a acessar o campo quântico de energia, por exemplo. O acesso ao campo quântico de energia muito se dá pela ancoragem no presente. Quando você entra nesse estado, você acessa o campo quântico. Você acessa essas virtudes, como eu falei. Então pratique este recurso e você vai ativar ou começar a ativar muita coisa na sua vida. Agora, para a gente fechar, vamos para uma metavisão que eu quero te dar para preparar o seu ambiente intelectual para compreender o que é o tempo de fato e entender que o tempo ele não existe da forma como nós compreendemos. Passado e futuro é apenas uma ilusão. Vamos lá. Eu quero que você pense num filme que você está assistindo na sua televisão. Esse filme tem movimento, não tem? Pois é. Só que esse movimento que você está vendo na sua televisão, ele é uma ilusão. Aquele movimento, ele não existe. Quando ele foi gravado lá no set de filmagem, lá havia movimento. Os atores estavam se movendo, os veículos e toda a movimentação no set de filmagem. Mas quando você assiste depois a gravação na tela da sua televisão, você está tendo, ou do seu celular, do seu computador, você está tendo uma ilusão de movimento. Existe um negócio chamado frame. Frame são quadros por segundo. Então é como se a câmera, quando está filmando, é como se ela não estivesse filmando. É como se ela estivesse tirando uma sucessão de fotos, tirando várias fotos uma atrás da outra. E cada frame é um momento congelado daquela cena. E aí você tem o próximo momento congelado daquela cena. O próximo momento congelado daquela cena. É como se fossem muitas fotos que, quando são colocadas em sequência, elas produzem a ideia, a ilusão do movimento. É que nem nos primórdios do cinema, os desenhos animados dos tempos antigos, se vocês procurarem aí, Walt Disney, como é que era, você tem lá, e muita gente reproduz isso, né? Você desenha, pega um caderno, e aí você desenha na escola, a gente fazia isso, não tinha nada para fazer e ficava fazendo isso. Pega um canto do caderno, aí você desenha um bonequinho. Aí na outra folha, você desenha o mesmo bonequinho, mas aí você muda um pouco a posição dele, como se ele estivesse andando, por exemplo. Aí na próxima folha, repete o bonequinho com um pouquinho mais para frente. Então você tem um monte de desenhos de bonequinho, cada bonequinho numa posição. Aí você faz assim com o caderno, né? Ó. Você faz assim, ó. Quando você faz isso aqui com o caderno, você tem a ilusão do movimento. Parece que aquele bonequinho, ele se movimentou. Porque cada foto, cada desenho, o bonequinho está numa posição. Quando você passa isso rapidamente, você vê as fotos sendo deslocadas rapidamente e você tem a ilusão do movimento. As nossas câmeras de filmagem funcionam mais ou menos assim. Então quando você está assistindo na tela da sua televisão, não tem movimento ali, mas você tem a ilusão do movimento. Uma série de fotos em sequência. Eu quero que você pense nessa ideia, porque eu já vou adiantar aqui. A ideia do tempo funciona exatamente assim. Como se fossem frames por segundo. E aí nós criamos a ilusão do tempo. Eu vou parar por aqui, mas fique com esta ideia, com essa metavisão, porque nós vamos usar isso para alicerçar o entendimento de que o tempo não existe. E você vai sair desse pilar que nós estamos fundamentando aqui agora, da inexistência do tempo, com o discernimento necessário para entender de onde nascem os seus problemas e o que é o tempo de fato, entendendo com muita clareza que o tempo é uma ilusão, que o passado e o futuro não existem, que o único momento é o presente, que você pode se ancorar no presente. E a gente vai seguir falando também, inclusive, sobre essa questão da ancoragem no presente e acessando as virtudes que temos à nossa disposição neste momento, na eternidade, no momento presente. Fechou? Então eu aguardo vocês nos comentários. Dúvidas, deixem nos comentários, porque
Se vocês deixarem dúvidas nos comentários, eu até terei mais subsídios para preparar os próximos vídeos, de repente embasando um pouco as próprias dúvidas de vocês, embasando os vídeos nas dúvidas de vocês, tá bom? Gente, então nós ficamos por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.